Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós não vamos falar sobre o catecismo, sobre a doutrina, um vídeo um pouco diferente, é mais uma partilha e também indicação de um livro que eu queria passar para vocês. Mas para eu falar um pouquinho desse livro, eu também tenho que falar um pouquinho da minha experiência pessoal, que foi neste tempo que eu vivi essa experiência missionária, que vocês também me perguntam, eu decidi não falar nada, mas em virtude de falar do livro, eu vou falar um pouquinho da experiência, porque não tem como eu falar do livro sem passar pela minha experiência pessoal também, que é este livro aqui, ó, muito maravilhoso, chamado Na Minha Dor Encontrei Meu Céu, da Caroline Paixão, que é uma amiga minha que escreveu este livro, né? E aí ela me enviou e eu vou também falar um pouquinho deste livro para vocês. Até tem uma dedicatória dela aqui, olha que lindo, né? Marcela, Deus sempre honra os nossos sofrimentos, né? Com carinho, Carol Paixão. Então eu vou falar um pouquinho, né, da minha experiência com o livro, né? Com também a minha amizade com a Carol. E também já indicar este livro para vocês, se vocês quiserem conhecer mais, vocês podem adquirir este livro aqui, eu vou deixar o link no box de informação pelo site da Amazon, você pode adquirir e recebê-lo também na sua casa. Antes de eu ir para a comunidade, eu estava numa fase espiritual que eu estava um pouco assim, bastante... Eu só conversava no nível da teologia e eu tava um pouco assim, bastante tradicionalista, não no sentido bom da palavra, né, de seguir a tradição, de viver a tradição católica. E com isso, né, com os meus estudos, eu tava me aprofundando muito só neste campo das ideias, não compreendendo campos pastorais práticos. Eu fiquei bastante fechada em relação ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo sempre permeou a minha vida, eu sempre tive experiências com o Espírito Santo, sou crismada, né? Graças a Deus. E tive também encontros na época do meu início de caminhada com os dons carismáticos, mas eu estava numa fase realmente que eu estava bem distante dessa realidade. Eu criticava muito a renovação carismática, porque eu achava que todos os problemas da igreja estavam na renovação, como se a teologia da libertação e a renovação carismática fosse uma coisa só. Porque o problema hoje da igreja é a teologia da libertação, não é a renovação carismática. Aí eu estava num momento muito assim da minha vida espiritual, até que eu fui convidada no início de 2015 a pregar num retiro da renovação carismática, que se chama Seara, né? Um encontro de carnaval que tem em Viçosa. E eu fui lá pregar teologia do corpo. E eu só fui por causa disso, porque eu fui chamada para pregar, porque eu não iria num encontro da renovação carismática, sabe? Tava nesse naipe, assim. Aí eu preguei lá, né, num dos seminários de teologia do corpo. E aí, no dia que eu tava lá, né, lá no encontro, eu encontrei com um padre vestido de batina, o que eu achei muito, assim, diferente. Falei assim, nossa, mas na renovação tem um padre de batina, pra você ver como que tava a minha cabeça. Eu achava que os padres da renovação tinham, tipo assim, total aversão a qualquer coisa de liturgia, paramentos, enfim. Encontrei com esse padre, achei muito interessante vê-lo lá, né, de batina e tudo. E aí também eu vim a conhecer a comunidade que ele fazia parte, eles pegaram o meu contato, enfim. E depois eu voltei para Juiz de Fora, eles foram lá para a comunidade. E aí a comunidade tinha uma casa de missão na minha cidade, que eu nem sabia, já tinha 3 anos que a comunidade estava aqui, nem nunca tinha ouvido falar assim. E aí a comunidade começou a entrar em contato comigo e tal, e aí eu comecei a fazer alguns atendimentos com uma moça muito bacana, né, bem teóloga, então foi bom que Deus também colocou essa pessoa, porque eu estava nessa fase só de conversar com teologia, então eu vi realmente este embasamento teológico que vinha dela. Só que ainda assim eu tinha muita resistência com essa questão de dons espirituais, de questões de renovação carismática e tal. Até que teve um dia que a Carol Paixão, que é essa moça que escreveu esse livro, ela estava aqui em Juiz de Fora numa missão e aí essa pessoa, né, me chamou para um atendimento e aí para fazer uma oração comigo. E aí ela rezou comigo, né, a Carol. E aí ela foi... eu nunca tinha passado por um processo disso, né, da pessoa ficar rezando por nós e sentindo revelações, né, daquilo que Deus poderia estar falando e tal. E aí a Carol falou, né, nessa oração, algo muito específico. Uma situação que eu tinha vivido, assim, feridas. Eu falo, o que é isso, feridas?
eu tenho feridas, as pessoas têm feridas, eu nem entendi o que era isso, sabe? Mas aí ela falou de uma situação que tinha acontecido na gestação da minha mãe, algo que eu tinha recebido na época que minha mãe estava grávida de mim, e que isso tinha desencadeado uma situação na minha vida. E aí eu falei assim, gente, isso aqui totalmente fora, porque eu nunca fiquei sabendo disso. Acho que não tem nada a ver. Eu, na barriga da minha mãe, eu vou sentir alguma coisa, e negócio de ferida. Nossa, foi ótimo que essa menina falou isso, porque agora é o ponto, assim, chave pra falar que tudo isso é uma farsa, que tudo isso é uma mentira, e aí eu vou poder viver feliz sem mais acreditar nessas coisas, né? Eu pensava assim. E aí ela falou aquilo, eu fiquei com muita assim, raiva na hora, porque eu falei que não tinha nada a ver aquilo, né? E aí eu fui conversar com os meus pais aqui em casa, né, pra saber. Eu falei assim, olha, gente, eu recebi uma oração de uma menina aí, e aí ela falou de um negócio na gestação e tal, era uma coisa muito específica. Então, tipo assim, tinha que bater certinho com o que ela tinha falado, senão ia dar ruim, né? E aí, aí eu conversei, eu não falei com os meus pais o que ela tinha falado, mas eu falei, aconteceu alguma coisa na época que minha mãe estava grávida de mim, ela sentiu alguma coisa, não sei o que e tal. A gente ficou ali conversando um pouco, e aí minha mãe falou assim, não, realmente aconteceu isso, isso e isso. E foi realmente aquilo que a Carol tinha falado na oração. E a Carol não podia saber porque ela não conhece meus pais. E meus pais não poderiam saber porque eu não tinha falado o que ela tinha falado, entendeu? E assim, bateu. Eu falei assim, gente, isso aqui só pode ser mesmo algo do Espírito Santo. Porque não tem como ela revelar algo, né, que de um negócio da gestação e tal, né? E tinha muito a ver, e eu não tinha esse entendimento nessa época, né? Que a maioria dos impactos que nós recebemos, dos registros, eles são embrionários, né? Acontece na gestação das nossas mães e tal. Eu quero fazer ainda algum estudo sobre isso, mas vou ter que me aprofundar muito aí na filosofia, então vai demorar bastante, né? Porque para ter essas bases técnicas também. Mas eu hoje, pela experiência, eu percebo isso, né? E aí me veio esse estalo, eu falei assim, nossa, então eu preciso me aprofundar mais nessa questão do Espírito Santo, porque por mais que eu tenha experiências espirituais, desde a minha infância que eu tenho, né, realidades assim, mas que tava meio perdido na minha história isso. Eu falei assim, então eu vou conhecer um pouco mais a comunidade e tal, mas o tchan foi mesmo ali a deixa por essa oração da Carol. E aí eu fui pra comunidade lá, realmente eu vivi um período de bastante estrutura, né? Eu fui atendida por uma pessoa muito bacana, que eu recebi orações dela também, né? E um ano inteiro, assim, só na oração, né? E também ali estudando sobre coisas do Concílio Vaticano II, porque eu já tinha uma formação, aquilo que a comunidade passava como aula. Mas a questão do Concílio Vaticano II tinha muita coisa que eu precisava ainda me abrir. E aí isso aliado às missões que eu fazia, realmente batia, sabe, o Concílio Vaticano. Eu fui pra comunidade e tal, fiquei lá, né, nesse tempo de reclusão, onde Deus operou muitas graças na minha vida, inclusive uma graça específica, que Jesus me levou pra lá pra panela de pressão mesmo, né, para que eu pudesse receber essa graça específica. E eu lembro, né, que a gente estava num momento que fazia muitas adorações de madrugada, então eu fazia muita adoração de madrugada, tipo de 3 às 6, ou de meia-noite às 3, porque às vezes o pessoal tinha que trabalhar, aí não podia faltar amanhã, porque tinha que dormir, aí pedia pra mim, né, porque sabia que eu ia, e eu não iria faltar a aula, porque eu gosto muito de estudar, e aí eu ficava muitas madrugadas em adoração, muitas mesmo, e nem sei como que eu dormia, assim, eu dormia, cochilava às vezes 3 horas e tal. Mas tinha essa questão da Carol, né? Que eu via a Carol às vezes lá na sede e eu achava assim, gente, eu quero tanto ser amiga da Carol porque eu sou tão grata por aquilo que ela rezou por mim, né? Eu fiz uma oração a Santa Terezinha e pedi, olha, Santa Terezinha, se for da sua vontade, faça com que a gente seja amiga, né? Providencie aí que a gente seja amiga. Porque a Carol morava na casa de Brasília na época, eu morava em outra casa e a gente não tinha um contato muito próximo, trocava um e-mail ou outro, mas era algo muito raro. E aí depois passou, fiz essa oração, né? E aí quando foi em janeiro de 2016, a Carol foi diagnosticada com uma enfermidade. E aí começa toda a história deste livro aqui. A Carol foi diagnosticada com uma doença que os médicos não descobriram o que era, né? A Carol foi
atendida pelos melhores médicos de Brasília, lá no Sara. Ela teve todo o suporte médico de qualidade, particular pela doação, remédios, né? Alguns médicos chegaram a sugerir que talvez seria lúpus, mas lúpus nem tem cura, né? E mesmo assim não se achava mesmo o diagnóstico. Chegou uma vez que a Carol, né, ela até fala no livro, se vocês lerem, que ela teve uma parada cardíaca, né? Ela quase morreu mesmo. Então, assim, não seria um produto da mente dela. Tem gente que ainda falou isso, esses absurdos, né? Gente sem fé, né, que fala isso. Como que a pessoa vai simular uma parada cardíaca, né? Mas enfim. E aí, né, a Carol estava num momento muito insustentável da questão da enfermidade. E aí a comunidade então pediu para que ela voltasse, né, para a sede da comunidade. E aí onde ela vai morar? Na minha casa, onde eu morava. E mais do que isso, a gente vai dividir o quarto, né? Entrar no mesmo quarto. Eu, a Carol e mais uma pessoa que cuidava da Carol, né, nesse momento da enfermidade. Ali foi um grande presente de Deus, porque foi uma escola de mística e santidade que eu recebi. E eu sou profundamente grata a Deus, né, por essa oportunidade de ter unido, né, os nossos destinos. E foi a resposta dessa oração de Santa Terezinha, porque a gente conversava muito todos os dias. Eu ia, né, para a comunidade, fazer os meus trabalhos, voltava, no final do dia a gente conversava, partilhava. Ela me contava como foi o dia dela, sempre com muita mística, muita espiritualidade. Como ela não podia fazer atividades, ela passava o dia inteiro lendo o livro de santos, então ela se imbuía daquela espiritualidade, passava um pouco para mim. Então era muito bacana. E depois essa pessoa que cuidava da Carol foi transferida e aí automaticamente eu meio que assumi ali os cuidados da Carol nos últimos tempos da enfermidade dela. Então tudo que a Carol precisava, passar roupa, andar com ela, porque ela arrastava a perna direita e aí ela se apoiava em mim, levar a mochila dela, às vezes fazer alguma alimentação, vitamina. Então foi um cuidado mesmo, muito pessoal ali próximo. Às vezes ela sentia dor na perna, até massagem eu fazia pra ela, pra aliviar a dor, porque ela sentia dores muito fortes. E ela sempre sorrindo, ela pediu uma graça também para a Chiara Lute, né? Beata Chiara Lute, para que ela nunca transparecesse a dor. E ela sempre estava muito sorrindo, sabe? E as pessoas achavam que ela estava super bem, mas eu sabia que ela estava morrendo de dor, com muitas dores mesmo, porque à noite eu acompanhava nos combates espirituais que ela vivia, vomitava sangue, eram coisas muito pesadas mesmo, sabe? Então, assim, foi uma escola mesmo de mística, de santidade. Ela viveu esta enfermidade em reparação, né? E oferecia mesmo as dores pela conversão das pessoas, né? Principalmente pelas autoridades constituídas. E assim, foi muito interessante poder conviver este tempo com ela. Alguns testemunhos que eu posso dar da santidade da Carol, né? Assim, ela recebia às vezes doações e ela nunca ficava com dinheiro para ela, porque você pode ter a doação pessoal, né, para você. Por mais que a gente esteja consciente, né, do voto de pobreza, mas você pode administrar uma doação particular que você recebe. E aí a Carol, ela recebia muitas doações, né? Porque as pessoas ela era muito querida, né? Mas ela não ficava com nenhuma doação. Ela sempre, quando ela recebia uma doação, ela me dava, né? Porque eu tava cuidando dela nessa época. Ela falava, olha, Marcela, entrega lá na tesouraria. Então, todo o dinheiro que vinha da parte dela, eu levava para a tesouraria. Então, eu acompanhei muito de perto essa honestidade também, essa oferta do voto de pobreza que ela tinha feito. Às vezes ela recebia também doações dos familiares que ela deixava, né, no banco, mas ela não gastava para ela. Tipo assim, coisinhas pequenas que a gente gostaria de comprar, um biscoito que a gente gosta, alguma coisa assim, né? Até mesmo do prazer lícito da alimentação, ela se privava daquilo para guardar esse dinheiro, né, pelo voto de pobreza mais profundo que ela fez pessoalmente. E aí ela, depois, né, por exemplo, na comunidade tinha um dia que eram os aniversariantes do mês, que era uma festa. A gente tá uma cachorrada aqui latindo, vocês estão ouvindo? É porque eu tô gravando e não tem como fazer a cachorrada parar de latir, mas desculpa, gente, tenta relevar aí. Decidi um dia, com o dinheiro dela, fazer uma festa do mês e só 3 pessoas que sabiam, né? Eu que estava ajudando ali, conversando com ela, e 2 pessoas da outra casa que ela comunicava para receber da padaria, e ela comprou todas as coisas que uma das aniversariantes gostava, que era um bolo lá específico, um suco específico, uns aperitivos mesmo bem gostosos, assim, de coisas que ela gostava para que ela se sentisse amada, para que ela se sentisse acolhida, conhecida, né? Reconhecida.
E foi uma cura muito grande, porque foi algo tão meritório, porque foi algo tão assim do coração dela, pelo voto de pobreza também do dinheiro dela. E foi algo que alcançou tantas pessoas que todo mundo da festa depois chorou, sabe? Porque foi alcançado também por essa cura de conhecer, né, este amor de Deus que vem pela individualidade da vocação irrepetível, que conhece os seus gostos, que conhece a sua história. Então, eu acompanhava tudo isso, sabe? E ela foi assim, ninguém sabia que foi ela, sabe? Ninguém aplaudiu, assim, olha que legal como você é santa, como você faz uma festa para que todos se alegrem, sabe? Não, era totalmente oculto, sabe? É algo muito assim, que os santos mesmos pregam, sabe? De você não ser reconhecido pelos seus atos, de você fazer sempre tudo por amor, né? Tem vários testemunhos que eu poderia contar, né? Mas só pra gente resumir um pouco, quando chegou então na Semana Santa, a Carol piorou muito, sabe? E a gente tava assim preocupadíssima, porque não tinha mais o que fazer. Mas mesmo assim a Carol, ela tem o dom do canto, né, da música, e ela queria cantar um dos salmos na Vigília Pascal, né? E aí já tá tudo combinado, né, que alguém ia levá-la até o ambão pra cantar e tal, pra ela poder participar também de uma certa forma, mas tava tudo muito difícil. Até que chegou na Vigília Pascal, no Sábado Santo, né? E aí eu tinha ido almoçar na sede e tal, quando eu cheguei em casa, eu entro no quarto, a Carol tá lá chorando na cama, né? Aí eu falei, ai meu Deus do céu, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu tava já desesperada, sabe? Quando você quer ajudar uma pessoa na enfermidade e você não consegue, aquele sentimento de impotência, você não sabe mais o que fazer. Gente, acho que a maior escola de santidade foi essa que eu tive, de você estar junto com a enfermidade, sabe? De você ser meio médica, de você ser meio advogada, de você ser meio tudo, sabe? E aí você tem que se virar nos 30 e consolar e alegrar e estar junto, né? Foi uma experiência muito incrível pra minha vida, esse contato direto mesmo com a enfermidade. Mesmo que eu fazia medicina antes, mas eu tava só na parte teórica, eu não tinha contato ainda com a questão da enfermidade e tal. Mas aí eu fiquei ali com a Carol, mas mais do que a virtude da saúde foi a questão da própria justiça, né, que eu conheci com a Carol. E aí eu tava ali com ela chorando, né, eu falei, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora? E aí a Carol falou assim, o milagre aconteceu. Eu falei assim, como assim? Ela falou assim, o milagre aconteceu. Que ela sentiu no coração mesmo que Jesus falava com ela, e aí eu vou falar que tá aqui no livro pra você comprar e ler, não vou falar o que foi, mas que as dores todas sumiram e ela começou a andar e acabou a enfermidade, assim acabou na Vigília Pascal, né? Mostrando realmente que Jesus venceu a morte. E que essa mesma é a mensagem cristã, sabe, gente? Por mais que nós vivamos sabendo da consciência do sofrimento para a nossa vida, a gente olha o crucifixo, vê a prova de amor do Senhor por nós, a toda a dimensão da cruz, mas sabendo sempre que a nossa cruz sempre é vista para a ressurreição, para a Páscoa, que sem a Páscoa, sem Jesus ter ressuscitado, de nada adianta a gente sofrer. Não foi para a desgraça que Deus nos chamou, mas para a graça. Então assim, viva mesmo a sua dor e o seu sofrimento em conformidade com a cruz de Cristo, mas nunca se esqueça da Páscoa, da ressurreição do Senhor que venceu, de lutar pela vitória de Deus, sabe, de querer glorificar o nome por Deus, de mostrar que Ele é soberano, que Ele faz milagres, prodígios, que Ele pode reconstruir aquilo que não existe, sabe, que Ele pode fazer nova todas as coisas, e realmente Deus de milagres. E aí a Carol depois foi para cantar o salmo, sozinha, andando na frente de todos ficaram assim maravilhados por ver mesmo a graça do Senhor acontecendo neste dia específico, né, da Vigília Pascal. E ela cantou o salmo, eu vou deixar no final do vídeo também um pedacinho dela cantando para vocês verem. E é isso, sabe, gente? Este livro, então, conta um pouco essa trajetória da cruz e da ressurreição, do milagre e dos desafios, principalmente ligado à dor, ao sofrimento, à enfermidade. E são cartas que ela escrevia todos os dias que ela chegava em casa, depois do hospital, ou que ela estava lá um dia com uma reflexão mais profunda, ela escrevia essas cartas. Então tem aqui até as datas mesmo de cada acontecimento, até mesmo o dia do milagre, e também algumas situações da vida pessoal dela, que ela já tinha experimentado essa dimensão da dor, como a morte do pai dela, que ela teve.
Enfim, é um livro maravilhoso que eu indico muito para vocês. Espero também que na dor da Carol você também encontre um pedacinho do céu para sua vida, assim como na dor, no sofrimento, na enfermidade da Carol eu encontrei muito também do céu. E a maior herança, né, que foi o Espírito Santo, né, que hoje eu sou assim carismática, não sou vinculada à renovação carismática, mas eu vivo muito sobre o Espírito Santo, os carismas, tudo na minha vida é o Espírito Santo. Tudo, tudo, tudo. E eu não sou mais da comunidade, a Carol também, ela não é da comunidade de vida, mas foi um momento que a gente pôde comungar juntas, né, dessa experiência do amor de Deus sobre as nossas vidas. E eu sou super diocesana, gente, não tem jeito mesmo. Eu percebi que eu sou super diocesana, né, até que quando eu fui pregar na Teologia do Corpo, lá em Viçosa, foi por intercessão de São João Paulo II, e eu saí da comunidade no dia da Festa da Misericórdia, no dia que São João Paulo II instituiu. E eu vejo mesmo a intercessão de São João Paulo na minha vida e também toda essa administração de Nossa Senhora, né? Porque eu fui para a comunidade no dia 15 de agosto da Assunção, e no dia que eu estava com um desgaste espiritual muito grande, foi no primeiro sábado do mês, no Santuário São Luís de Montfort, em Roma, que eu não conseguia reparar o coração de Nossa Senhora, eu estava muito esgotada espiritualmente. E aí Deus, então, Ele me trouxe de volta, e eu fui para depois, em Roma, ficar na Casa Generalícia das Irmãs Servas do Amor Misericordioso, que é a congregação da minha paróquia, e lá eu pude ver uma cura também interior muito grande, porque depois que João Paulo II sofreu atentado, o primeiro local que ele foi em Colevalença, né, que é a sede da congregação. Então lá eu senti muito essa experiência também da misericórdia de Deus, né, de todo o que ele fez na minha vida neste tempo. E aí depois eu volto para o Brasil, porque eu também tenho essa ligação muito grande com a congregação, que é a origem mesmo da minha vida espiritual aqui na paróquia. E minha mãe também é leiga consagrada da congregação, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa partilha, viu? Clica aí no gostei se você gostou. Deixa aqui nos comentários o que você achou também dessa partilha, aquilo que você também já viveu na sua vida de milagres com Deus, tá bom? Se inscreva no canal para você ficar por dentro dos nossos vídeos, acompanhar os nossos estudos, tá bom? E aí a gente vai trocando mais ideias e seguindo aí juntos rumo à nossa Páscoa definitiva. Espero que vocês estejam vivendo aí uma Santa Quaresma e conhecer também essa experiência maravilhosa de Deus que nos amou até a morte e morte de cruz, tá bom? Um grande beijo para vocês, graça e paz.